E se fosse para fazer de novo? Por que eu comecei essa frase, né? Renato Miliati, mais uma vez, falando sobre liderança com vocês, sobre ser um líder empreendedor. E ontem eu estou aqui no interior de São Paulo, num condomínio super gostoso, agradável, e ontem eu vim para cá com a minha família e eu estava no carro e meu filho estava brincando comigo, e a gente tem essa mania, né, de entrar no carro e começar a fazer joguinho e tal, no lugar de deixar, né, a criançada só ficar nos iPads da vida, a gente brinca muito com eles. Aí só que a minha esposa estava cansada, dormiu, com o meu outro filho também dormiu, ficou eu e meu filho maior. E a gente começou a conversar e brincar. E aí a gente bolou um joguinho e uma hora ele virou e falou assim: papai, vamos brincar assim, vamos falar assim, e se eu tivesse que fazer de novo? Eu falei, como assim? Me explica essa brincadeira. Aí ele falou assim, pensa numa coisa que você fez na sua vida e pensa assim, e se eu tivesse que fazer de novo? Eu falei, ok, então começa por você. Aí ele começou a falar do jogo de futebol dele, da semana retrasada lá, né? Se ele tivesse que fazer de novo, como ele faria, o que ele faria, começou a brincar disso. Aí eu falei, legal. Ele falou assim, agora é a tua vez. Aí eu falei, o que eu vou falar, né? Aí ele falou assim, conta aí uma coisa que você tenha feito no seu trabalho que você mudaria. Gente, olha como é louco, né? Como as crianças dão umas cravadas na gente, né? E às vezes casa de você falar assim, caramba, o que eu vou falar, né? O que eu vou pensar? Qual é a situação que eu posso pensar sobre isso? E aí me veio uma vez, eu tive um erro total, né? Uma coisa medonha que eu fiz, que eu fui para uma reunião, eu trabalhava num sistema onde a gente dava muitas reuniões, né? E a gente acabava meio que, em determinados períodos, acabava meio que gravando o que a gente ia falar, como é que a gente ia falar, como é que a gente ia abordar o assunto. E acho que eu já tinha feito umas 20 reuniões do mesmo jeito, eu estava fazendo um tour pelo Nordeste, onde eu fazia muitas reuniões dentro desse meu negócio. E aí eu fui para a reunião super assim, né, descoladaço, tô sabendo fazer, para mim tá tranquilo isso, tá. E eu cheguei lá e tinha uma pessoa que estava muito revoltada, muito revoltada com várias coisas que estavam acontecendo na interpretação dela. E eu comecei a reunião, imagina, você faz 20 reuniões, como é que você começa a 21ª reunião? Você já liga o automático, né? Você e um gravador é a mesma coisa. E eu comecei a reunião nesse pique, fui falando, e gente, sinceramente, eu não olhei o ambiente, eu não analisei as pessoas, eu não perguntei o que elas estavam pensando sobre tudo como estava acontecendo. Fazia mais ou menos uns 40 dias que eu não via aquele pessoal e eu já cheguei distribuindo, eu já cheguei falando o que eu tinha que falar, eu já cheguei assim no automático. E aí vem aquela velha e boa situação, né? Se eu pudesse fazer de novo, que meu filho estava me dando a oportunidade de pensar. Muita gente fica falando assim, mas o se não adianta nada porque não vai mudar nada, realmente não vai mudar nada naquilo que aconteceu lá atrás, na vida, né? Mas o se pode mudar muito o que você vai fazer amanhã. E se eu tivesse uma reunião amanhã, desse mesmo formato, eu entraria no automático de novo? Se eu tivesse feito 20 reuniões iguais, se eu tivesse que dar um treinamento como eu dou hoje em dia, né? 20 vezes o mesmo treinamento, no 21º, eu teria que entrar no automático, ligado no automático. O recado que eu tenho que dar é esse, não tenho que analisar nada, não tenho que pensar nas pessoas, não tenho que fazer uma pesquisa de ambiente que é rápida, não preciso tentar identificar o perfil das pessoas que estão falando comigo. Cara, mas assim, se você pensar, né? As pessoas eu conhecia, eram pessoas ligadas à minha pessoa direto. Então, precisa de tudo isso? E essas são as armadilhas que a gente cai. Então hoje, uma outra dica legal que eu peguei dessa conversa com meu filho é: presta atenção, por mais que você conheça as pessoas que estão convivendo com você, analise o ser. Né? Se eu tivesse outra oportunidade, como é que eu faria? Só que o mais louco é que dentro de um projeto como se você fosse fazer uma projeção futura, você pode fazer isso antes de começar uma conversa, antes de começar uma reunião, antes de começar um treinamento com a sua equipe, antes de você começar uma conversa, por exemplo, de feedback. Você vai dar um feedback para alguém.
qual palavra que eu vou arranjar, quais as coisas, como é que eu vou introduzir, porque muitas vezes você já está lá no seu, sei lá, né, análise trimestral, você já está falando com a 18ª pessoa da sua equipe, a pessoa entra, você já vai distribuindo, já vai falando um monte de coisa, e já blá, 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 blá. E o cara não estava para isso. Era um cara que você precisava trabalhar diferente, era um cara que você precisava conversar diferente, era uma pessoa que estava precisando de um outro apoio seu, era uma pessoa que estava precisando do incentivo e você só ligou o feedback pré-estabelecido que você fez, você já tinha feito uma análise, você já tinha pensado nela, tudo bem, mas na hora ali, naquele momento, você deixou escapar uma oportunidade de se fazer gente para ela. E o que muito muda às vezes numa situação de perrengue, né? Sem esconder coisas, o Brasil está numa dificuldade aí, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente com dificuldade de se firmar, tem gente que perdeu metade do emprego, como eu brinco, né? Porque assim, o pai ou o marido trabalha, a mulher trabalha, de repente o marido perdeu o emprego, a mulher está trabalhando, então ela perdeu metade da renda dela na casa dela. Então como é que está a cabeça dessas pessoas? O que eu preciso analisar nesse momento para fazer as pessoas se superarem e dar segurança para elas do que propiciar um clima de incertezas, né? Então assim, essa brincadeira do e se, eu jogo para vocês. E se você for entrar numa reunião agora? E se você for falar com alguém importante agora? E se você tiver que falar olho no olho com alguém agora? Cara, aproveita essa oportunidade, joga um pouquinho para frente, dá uma futurizada no que você vai fazer e pensa no e se, o quanto você pode ser melhor do que você já é. Tenta, é um desafio grande, porque na correria a gente acaba atropelando, mas tenta e você vai ver que os resultados que você vai alcançar são extremamente diferentes daqueles que você está acostumado hoje. Legal? Gostou desse vídeo? Dá um clique, faz um comentário. Se você quiser, pode falar para mim, Renato, eu tenho essa situação. E se eu mudasse? Eu vou te responder, tá? Mas vai aí, faz um comentário aqui embaixo, ou então compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que devem ouvir isso, ou que podem ajudá-las de alguma forma. Bacana? Um abraço e até a próxima. Abraço!